aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e hoje a gente vai falar na nossa aula sobre o processo migratório no Brasil. A relação do Brasil com o processo de imigração, ou seja, a entrada de pessoas de outras nacionalidades em nosso território. Bem, desnecessário falar que o Brasil é um país formado basicamente por migrantes. Você conhece ou você tem origem de imigrantes, né? Os seus pais, avós, bisavós podem ter vindo de outro país. Nós somos um país de essência imigrante e essa essência aqui se miscigenou para formar o que a gente conhece como Brasil. Os povos nativos, que são os grupos indígenas, representam a menor parte da nossa população, exterminados aí ao longo de todo o processo de colonização. Então, falar de migração é falar da história do nosso território. E além do processo migratório mais básico que a gente pode ter ideia, ou seja, somos um país colonizado por portugueses, então a maior parte do nosso grupo migratório são os descendentes de portugueses. Tivemos uma longa história de escravismo no nosso território, então dos países africanos, a gente também tem uma grande contribuição, uma grande presença de povos desses territórios. Mas a história da migração, tirando os grupos africanos e os grupos portugueses, no nosso país, tem início em 1808, quando tem os primeiros projetos, programas de estímulo para atrair a migração para o nosso território. Eu costumo dividir a entrada de imigrantes no nosso país em 3 grandes grupos, só para ficar fácil para ficar didático na nossa cabeça. O primeiro momento é o início desse processo, de 1808 a 1850. Onde a gente tem um estímulo ao processo de povoamento do sul do território, a entrada de imigrantes para povoar e proteger as fronteiras sul do nosso país. Por isso que a região sul é a região que tem a maior quantidade de imigrantes percentualmente no nosso país. Tudo isso é resultado de projetos para defender a fronteira naquele espaço. De 1850 a 1934, esse período é muito importante, porque é onde a gente tem o nosso principal fluxo migratório para o Brasil. Além do sul, outras regiões vão receber imigrantes. No Brasil está acontecendo 2 coisas muito importantes. 1850 é a data da primeira lei do movimento abolicionista, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. A partir disso, novas leis vão surgir, culminando com a abolição em 1888. O abolicionismo libera a mão de obra. E o desenvolvimento da cafeicultura, o abolicionismo libera a mão de obra que era escrava. O desenvolvimento da cafeicultura no Brasil, principalmente em São Paulo, necessita de mão de obra. Então eu tenho um processo que vai liberar a mão de obra e do outro lado um processo que precisa. Onde vai ser buscada, onde que vão caçar essa mão de obra? O governo brasileiro vai começar a estimular a vinda de imigrantes da Europa, num primeiro momento, e num segundo momento, do Japão. Lá no século XIX da Europa, a partir do início do século XX no Japão. Junto com isso, tem um processo que a história explica muito bem, que é o processo de branqueamento, a ideia da superioridade racial europeia, trazendo essa superioridade para o Brasil. É nesse processo aqui que começa a entrar muitos imigrantes, é o grande período do fluxo migratório no Brasil, principalmente de italianos, que depois dos portugueses que nos colonizaram e dos grupos africanos, é o principal grupo migratório no Brasil. Esse é o principal momento que o Brasil recebe imigrantes. A partir de 1934, que vai ser institucionada a lei de cotas para a imigração, onde o governo Vargas vai limitar a entrada de estrangeiros no Brasil. Até os nossos últimos dias aí, a gente tem uma queda do fluxo migratório. Então, esses 3 momentos quando começa, o auge e o declínio. A queda desse fluxo migratório se deve a vários fatores, eu listei 2 muito importantes. A recuperação europeia, a história da Europa do século XX, principalmente no pós-guerra, é a história da recuperação econômica, e a recuperação japonesa. O Japão passa a ser uma das principais potências do mundo, ou seja, se as coisas estão bem por lá, diminui o fluxo aqui. Do outro lado, aqui a gente tem constantes crises internas. Se a gente pegar de 34 para cá, a gente passou por grandes períodos de ditadura, Estado Novo, golpe militar, o governo militar, crises econômicas, por exemplo, a década de 80, ou seja, tudo isso diminui a entrada de imigrantes. Aliás, ao contrário, a gente vai passar a mandar muita gente para fora. 1986 é uma data importante. Foi pela primeira vez o Brasil tem um saldo migratório negativo, ou seja, mais gente sai do que entra.
E para terminar esse tema, uma tendência muito importante dos últimos anos, aí, talvez da última década, que é o Brasil voltou a ser rota de imigrante. A gente tem novos fluxos migratórios que vêm principalmente de 2 pontos. Países africanos de língua portuguesa, por exemplo, Angola, Moçambique, e países mais pobres da América Latina, que vem no Brasil uma possibilidade de conseguir emprego, trabalho, renda, por exemplo, haitianos, bolivianos, peruanos. E a crise em alguns países da Europa também está promovendo um forte fluxo de retorno. Pessoas de lá que vêm trabalhar aqui no Brasil, por exemplo, de Portugal. Beleza, meus amigos? Esse é um belo resumo sobre as migrações. Estudem e até a próxima.